Gênesis capítulo 1 – A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra de Deus nos deixa bem claro que quando Deus criou todas as coisas, Ele primeiro criou os céus e a terra. A frase os céus está no plural, e isso significa que existem não somente um céu, mas sim 3. Vamos entender isso com mais detalhes. O primeiro céu é o que nós conseguimos ver e contemplar, o que está acima das nuvens. Quanto a isso não temos muita dificuldade em entender. O segundo céu, pelo que a Bíblia nos diz, é onde fica a habitação das hostes espirituais, demônios, principados e potestades. Veja o que a Bíblia fala a respeito do assunto registrado no livro de Daniel, capítulo de número 10, verso 12 e 13. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, entre o primeiro céu e o terceiro, existe o segundo céu, onde habitam os demônios. Já o terceiro céu é a morada de Deus, e o apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando deixou registrado em 2 Coríntios, verso 2 a 4, ele diz o seguinte: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Em seguida a palavra diz que Deus criou o nosso planeta. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. Como a luz é boa, tão boa, que eu a separei da escuridão e a chamei de dia, e as trevas de noite, no primeiro dia da minha criação. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um espaço no meio das águas, e que as águas se separem. E a esse espaço eu chamei de céu. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: se ajuntem debaixo do céu, e que apareça a porção seca. E chamei essa porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: produz erva verde, erva que dê semente, árvore que dê fruto segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse:
Que as águas se encham de peixes e outras espécies. Que as aves voem sobre a terra. Eu os abençoei. Se multipliquem e encham a terra e os mares. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: Produza seres viventes de acordo com as suas espécies. E mais uma vez, tudo era muito, mas muito bom. Animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora sim, a terra estava pronta para receber a minha principal criação. O homem. Do pó da terra o fizemos a nossa imagem e semelhança, para dominar sobre toda a terra. E o primeiro eu chamei de Adão. E para ele plantei um jardim no Éden, com toda a árvore agradável à vista e boa para comer. E eu ensinei tudo o que precisava saber. Adão, fique à vontade para comer de toda a árvore do jardim. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para você não ter que experimentar o mal na sua vida. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia, e o santificou. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis, capítulo 3, a queda do homem. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: pensei que Deus tivesse falado que não se deve comer do fruto de nenhuma árvore do jardim. Não foi isso que o pai disse. Podemos comer de todos os frutos do jardim. Só não podemos comer daquela árvore ali. Está no meio do jardim. Porque se comermos ou tocarmos nos seus frutos, morremos. Mas será mesmo? Duvido. É claro que vocês não vão morrer. Não? Deus sabe muito bem que quando vocês comerem desse fruto aí, seus olhos é que vão se abrir e vocês serão
como Ele. Como Deus? Sim, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Sua vez agora. Prova? Uma mordida só. É uma delícia. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Quem disse que você estava nu? Você comeu da fruta daquela árvore que eu proibi? Foi ela. Essa mulher que o Senhor me deu como companheira. Ela me ofereceu fruto e eu comi. Por que você fez isso, minha filha? Foi a serpente que me enganou. Porque você fez isso, vai ser maldita mais que todos os animais. Você vai rastejar sobre a terra e comer o pó todos os dias de sua vida. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas, assim como também a sua descendência. Ela vai te ferir na cabeça, e você, no seu calcanhar. Já você, Eva, vai ter muitas dores no parto. Você agora vai precisar do homem, e a sua carência por ele te dominará. Adão, porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore que eu disse para não comer. Maldita é a terra por sua causa. Você vai ter que trabalhar todos os dias de sua vida para tirar dela o seu sustento. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Infelizmente, eles não viveriam mais eternamente. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções. Agora, ele estava sujeito ao domínio do mal. E os primeiros a pagarem por essa escolha errada foram os animais, que eu tive que sacrificar para cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas isso acaba aqui. Gênesis, capítulo 4. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim.
Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ele vai se chamar Caim. Depois, deu à luz Abel, irmão de Caim. Acho que tá nascendo. Ai. Calma. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E Abel escolheu o melhor do seu rebanho, o que muito me agradou, diferente de Caim. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Caim, para que tanta raiva? Por que esse semblante tão caído? O Senhor não aceitou a minha oferta. Por quê? Se você fizer o que é certo, não será aceito. Se você escolher fazer o que é errado, saiba que o mal está à sua espera e cabe a você dominá-lo. Caim disse a Abel seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande, que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meújael, que gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem hoje. Outro? Quem querer se vingar de você, Lameque? Já não basta a antipatia que eu sofro das pessoas? Agora eu vou ficar com medo de sair de casa. Se Caim seria vingado 7 vezes, eu serei 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos.
Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Noé. Todos os seres humanos estão corrompidos. Terei que dar um fim neles. Juntamente com a terra, porque está cheia de violência. Mas você dará continuidade à humanidade. Como, meu senhor? Construindo uma arca de madeira de gofer, com compartimentos para caber um par de cada animal. Senhor. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você, eu vou fazer uma aliança. Entre na barca e leve com você sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Você vai usar betume para tapar todos os buracos. Preste atenção nas medidas da arca. É verdade que a gente nem precisa se casar pra se relacionar? Ai, casar pra quê? Casar pra quê? Aqui a gente pode fazer o que a gente quiser. Gênesis, capítulo 6. A corrupção da humanidade. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas, mais lhes agradaram. Vocês não resistem às nossas mulheres. Aqui você pode ter quantas mulheres quiser. Você enlouqueceu? Você sabe bem... Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome, na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Chega! A gente já tá indo embora, não tá? Ninguém quer vocês aqui não! Filho! Não deixa esse povo, vamos pra cá, vamos embora, vamos! Ninguém quer vocês aqui não! Bora, vai embora! É verdade que a gente nem precisa se casar pra se relacionar? Ai, casar pra quê? Casar pra quê? Aqui a gente pode fazer o que a gente quiser. Não tem por que casar, dá muito trabalho. Aqui a gente fica, não é? A gente fica com quantos a gente quiser. É isso, e aí se o amor aparecer, a gente pode até pensar em ficar mais tempo. Sabe, é só pegar e largar, entende? A maldade tinha passado do ponto. E eu me arrependi de ter feito o homem sobre a terra. Isso pesou o meu coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. A maldade tinha passado do ponto. E eu me arrependi de ter feito o homem sobre a terra. Isso pesou o meu coração. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste.
Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Seu comprimento será de 130 metros, a largura, de 22, e a altura, de 13. A construção da arca durou muitos anos. E Noé teve que perseverar e tolerar o tempo, as dificuldades, as críticas, as zombações e até mesmo o isolamento. O que vocês vão querer hoje? Não precisa falar nada não, deixa que eu adivinho. Prego, betume, ferramentas, acertei? Afinal, a missão de salvar a si mesmo e toda a sua família valia todo o sacrifício. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies. Do gado segundo as suas espécies. De todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazeneia com você. Isso será para alimento, a você e a eles. Foi o que Noé fez. Conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Ai, alguma madeira ainda para pregar? Não, Jafé. Eu tô passar betume em alguma fresta? Também não, Cã. Isso quer dizer que terminamos. Essa etapa? Sim, terminamos, Sam. Não. Terminamos! Terminamos! Graças a Deus! Terminamos! Muito bem, meu filho, muito bem. Terminamos. Gênesis, capítulo de número 7. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé.
E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, Não é essa chufrinha que vai acabar com a gente! No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2, para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. Acho que a gente vai morrer. Vocês estão malucos? A arca foi construída conforme Deus instruiu. Ele previu o dilúvio e a nossa salvação. A gente está seguro. Deus está no comando. Não há o que temer. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E fiz soprar um vento sobre a terra, e as águas se aquietaram. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra.
As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra: aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Quanto tempo a gente vai ter que ficar preso aqui? A gente só precisa esperar as águas baixarem e a arca parar em terra seca. Precisamos permanecer aqui dentro. Essa arca é o lugar mais seguro no momento. Graças a Deus nós fomos salvos. É verdade. Vocês podem ficar tranquilos, que já já a gente está em terra firme e vocês vão poder passear pelo mundo tudo de novo. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. O que aconteceu? Você também, mamãe? Paramos! Eu acho que a arca parou no cume de algum monte. Sai daqui. Eu quero sair daqui agora! Todos nós queremos, mas é preciso ter calma. Eu não tenho calma. Eu tenho pressa. Eu já disse que não, Tali. Por quê? Porque precisamos ter certeza de que toda a água baixou antes de sair por essa porta. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. Acho que vamos ter que esperar mais um pouco até as águas baixarem. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Se essa pomba retornar, é porque ela não encontrou terra seca. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca. Ela voltou do mesmo jeito que saiu daqui. É sinal de que ela não encontrou terra seca. Precisamos esperar mais. Não.
Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. As águas minguaram sobre a terra! Meu Deus! As águas minguaram sobre a terra! Esperou Noé outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas ela já não retornou para ele. Aconteceu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: Noé, sai da arca com sua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé, com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É gostoso. Até que umas coisas, mas eu não vou te dar um pouco não, viu? Não vou te dar não, porque a gente não sabe que tipo de bebida é essa. Eu vou ver de todos os jarros. Gênesis, capítulo de número 9. Deus abençoou Noé e os seus filhos dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal o requererei, bem como do ser humano. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se. Povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra.
Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Eu nunca tive nem terei prazer na morte do ímpio, mesmo que este me abandone. Não pensei que fosse tão assustador. Nós seguimos todas as instruções de Deus. Não precisamos nos preocupar. E devemos sim confiar e agradecer. Agradecer a Deus por ter salvo a nossa família. Calma, que isso foi só um trovão. Estamos seguros aqui dentro. Como será que as pessoas da cidade estão reagindo depois de terem desdenhado tanto tempo do dilúvio? Vamos subir pra montanha! E vamos rápido! Antes que as águas inundem totalmente Enoque! Vamos subir a montanha, matar Noé e tomar a arca! Nós somos protegidos. Você diz isso, Noé. Mas eu nunca vi nada igual. Eu digo isso porque Deus está conosco. Eu acho que a gente vai morrer. Vocês estão malucos? A arca foi construída conforme Deus instruiu. Ele previu o dilúvio e a nossa salvação. A gente está seguro. Deus está no comando. Não há o que temer. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse. Assim como Abel, Noé edificou um altar para mim e ofereceu um holocausto tão agradável que eu pude sentir o seu suave cheiro. Por isso, disse em meu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do seu coração é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir torrente. Enquanto a terra durar, sementeira e seca, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão.
e estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Este é o sinal da minha aliança eterna com vocês, o meu arco que ponho nas nuvens. Toda vez que as nuvens vierem sobre a terra, ele aparecerá, e eu me lembrarei desta minha aliança. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu, dentro de sua tenda. É gostoso. Eu vou ver de todos os jarros. É muito gostoso. É muito bom. É muito bom, biscoito. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Você parece que gostou de me ver naquela situação. Quer saber? Pra falar a verdade, eu gostei, sim. Então disse: Mas eu amaldiçoo toda a sua descendência. Serão servos dos seus irmãos. O senhor não pode estar falando isso. E Deus seja louvado em sua vida, Sam. E todos da descendência de Cã serão seus servos. E você, Jafé, que Deus te prospere nas tendas de Sem, seu irmão. E toda a descendência de Cã também serão seus servos. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Eu tive uma ideia que vai transformar Sinear. Eu vou construir uma torre. A torre mais alta que já se viu. E pra que essa torre? Para que de qualquer lugar que se olhe, mãe, saiba onde fica a nossa cidade. E as pessoas de todos os lugares fiquem tão curiosas que venham pra cá. Nimrod foi valente caçador nas terras de Sinear. Bela caçada! Você viu o tamanho daquele bicho? Nimrod deu conta dele sozinho e ainda salvou a vida dos primos. Bela caçada! Bela caçada! Já viram alguma coisa assim antes? Nunca. Nimrod salvou a gente e acabou com essa fera. Ele pegou o desgraçado num golpe só.
mas achou que poderia unificar o mundo contra mim e edificar uma torre cujo cume tocaria nos céus. Eu tive uma ideia que vai transformar Cinear. Eu vou construir uma torre. A torre mais alta que já se viu. E pra que essa torre? Para que de qualquer lugar que se olhe, mãe, saiba onde fica a nossa cidade. E as pessoas de todos os lugares fiquem tão curiosas que venham pra cá. Essa torre vai servir de referência, mãe. Vai fazer dessa a mais poderosa cidade do mundo. E meu nome, mãe, nunca vai ser esquecido. Como foi a reunião do conselho? Foi ótimo. Vamos viajar com Nimrod para recrutar voluntários para a construção da torre. Eu já falei. É melhor vocês ficarem longe dessa obra. Pai, essa torre vai ser lembrada por todas as gerações futuras. Nosso sangue, nosso suor vão estar naqueles tijolos. Isso não tem como dar certo. Escutem o que eu tô falando. Já tá tudo planejado, pai. Todos os homens da cidade estão de acordo. Todos menos eu. É porque é teimoso, né, pai? Teimoso ou não, o que eu sei é que o que vocês estão fazendo é contra a vontade de Deus. Isso não pode ser bom. Que exagero, pai. Se Deus estivesse contra, ele já teria se manifestado, o senhor não acha? Ele se manifesta, meu filho, de várias maneiras. Isso vai te ajudar a se sentir melhor. Isso é uma afronta ao poder de Deus. Não dá pra fazer nada, Gomes. Eles escolheram esse caminho. Mas eu não aceito. Eu não posso deixar que mais uma vez tenhamos que passar por uma tragédia como nos dias de Noé. Eu não vou desistir de abrir os olhos do povo. Calma. Deus fez uma aliança com Noé de que isso nunca mais iria acontecer. O dilúvio nunca mais vai acontecer, Ulha! Mas há tantas outras tragédias que podem vir sobre nós. Se eu encontrar em Sodoma 50 justos, pouparei toda a cidade por causa deles. Tomara que as pessoas percebam isso logo, antes que seja tarde demais. Gênesis, capítulo de número 11. A construção da Torre de Babel. Em toda a terra, havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. Aquela união só afastava cada vez mais as pessoas de mim. Então, eu desci para ver a cidade e a torre que eles edificaram.
povo era um só. E todos falavam a mesma língua. E se continuasse assim, não haveria restrição para tudo que intentassem fazer. Não, Shashmu? O que houve? Eu não entendi uma só palavra. Duka! Shumata Makura Duka! Shumata Makura Duka! Acalme as pessoas, Elira. Por que eles estão falando assim? E foi assim que os homens se espalharam sobre toda a face da terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso, ela se chamou Babel, porque ali eu confundi a língua de toda a terra. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos, e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos, e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos, e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos, e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos, e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos, e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos, e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. A cidade